Olá! Hoje acordei triste, por saber que meus irmãos e irmãs em Cristo estão em situações delicadas, sofrendo represálias constantes, pois a Igreja do Senhor, amado e Salvador Jesus Cristo, está sendo terrivelmente perseguida por governos de nações ao redor do mundo, e criam expectativas e dúvidas a respeito de nosso Pai, sob sua verdadeira palavra. Acordei com as palavras do Senhor esta manhã, me dizendo: a igreja não pode permanecer em silêncio. Muitos ministérios basicamente pararam bruscamente com esta recente pandemia e fecharam a economia mundial. E muitos pastores estão fora de si, confusos, medo e preocupação. Um dia, todos eles tinham ministérios viáveis, e num período de cerca de 2 semanas, juntamente com o mundo inteiro, foram fechados até ao novo aviso. O Senhor Deus diria a você hoje: não se estribe no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-me e direcionarei seus caminhos. A fidelidade não é uma qualidade que eu negligencie. Honro seus portadores em todos os sentidos. Mantenha seus olhos fixos em mim, e não nas circunstâncias ao seu redor. O inimigo está atacando violentamente os meus servos. Não se deixem contar entre as suas vítimas. Pois maior sou eu em você, do que esta antiga serpente. Velhos são os seus caminhos, mas os meus caminhos são mais antigos que os dele. Ele não tem nada sobre você, a menos que você permita. Não permita que ele destrua você e o seu ministério que eu lhe dei. Você está vivendo nos últimos dias. As coisas vão ficar difíceis, pois meu povo é chamado para ser ainda mais difícil. Não pela sua própria força, mas pela força do meu espírito. Eu criei você para ser ousado, não tímido, e sua coragem vem de mim. Quanto mais você me conhecer, mais ousado você será. Resistência e incentivo eu dou a você. Descanse em mim, saiba que o plano de jogo para estes últimos dias é diferente do de ontem. Aprenda a ouvir a minha voz e comece a se alegrar, pois meus planos não são para prejudicá-lo ou destruí-lo, mas sim para fazê-lo prosperar no poder da minha graça. E é pela minha graça que você concluirá sua corrida, e, na linha de chegada, cada um dos meus ouvirá meu Pai dizer: muito bem, embora seja um servo bom e fiel. Este é o amor do Pai por você neste dia, Jesus, seu Senhor. Há uma forte correnteza fluindo por toda a terra, e essa correnteza é a perseguição que se levanta para abafar a voz da igreja, mantê-la em silêncio. O inimigo sabe o poder das palavras da igreja, ele tem lutado contra elas, desde que Adão foi criado. E agora ele tem todos esses Adãos e Evas espirituais para enfrentar. E seria muito mais fácil para ele cuidar de seus negócios sujos, se nossas bocas estivessem amordaçadas. Irmãos e irmãs, nós somos a igreja, e a história provou que não podemos ser detidos, mas a pressão da perseguição pode silenciar-nos, se assim o permitirmos. E tempos de perseguição estão sobre nós, e mais uma razão para decidirmos de uma vez por todas. Não ficaremos calados. É desanimador testemunhar como é fácil silenciar a maioria da igreja. E esse silêncio revela muito sobre como nos vemos, e no que realmente acreditamos, e no que não acreditamos. Com o recente surto de Covid-19, fomos informados de que, para evitar a propagação desta doença, não poderíamos nos reunir por um curto período de tempo. De bom coração para proteger uns aos outros, nós obedecemos. Mas então começamos a ver o mundo declarar que os serviços que consideravam essenciais, tais como lojas de bebidas e clínicas de aborto, continuavam abertos, mas éramos considerados não essenciais. Apesar de a sociedade estar em declínio moral, e de sermos muitas vezes aqueles a quem as pessoas necessitadas procuram ajuda, à medida que os relatos de depressão, violência doméstica e suicídio começaram a aumentar, as nossas portas permaneceram fechadas. Alguns foram então informados de que poderiam abrir, se praticassem o distanciamento social, e usassem máscaras e reduzissem nosso número. Novamente cumprimos tudo. E agora, enquanto escrevo isto, eles estão começando a dizer:
que não podemos cantar durante nossos cultos de adoração. Eu me pergunto quando as igrejas do mundo levantarão a voz e dirão: basta, e recuperar a nossa liberdade religiosa de culto. Não vejo em nenhum lugar da palavra que devemos ficar calados. Na verdade, vejo o contrário. Podemos voltar em Êxodo 7 e ler sobre a luta que os israelitas tiveram com o oficial governante, o faraó, pelo seu direito de adorar o seu Deus. Faraó, que pensava que era um Deus, estava dominando-os com sua vontade de mantê-los escravizados ao seu poder ímpio. Mas Deus enviou Moisés para lutar por eles, e vimos como o povo de Deus reconquistou o seu direito à adoração. E vocês sabem, pessoal, estamos na mesma batalha. Nós nos permitimos ser governados pelos ímpios. E o Espírito do Senhor diz: chega disso. Use sua voz para minha glória. Vamos olhar para Salmos capítulo 107, versículo 2, e nos lembrar de falar por nós mesmos. Esta escritura diz o seguinte, sobre o que devemos expressar: diga os remidos do Senhor, os quais ele remiu da mão do inimigo. Somos os redimidos do Senhor, e devemos declarar isso sobre nós mesmos. Jesus Cristo, nosso Redentor, comprou e pagou integralmente nossa libertação, perdão e liberdade com seu precioso sangue. Merecemos plenamente as penalidades do pecado, e o que está escondido nesses pecados: doença, enfermidade, morte, inferno e condenação. Mas pelo poder do seu amor, ele derramou seu sangue para nos libertar dessas consequências eternas. E nosso inimigo, Satanás, trabalha duro para nos condenar, para que não possamos acessar nossa autoridade sobre ele, e acabar com sua maldade ao nosso redor. Mas nosso sempre amoroso Jesus pregou todas as exigências contra nós na cruz. Ter apagado a caligrafia de exigências, que nos eram contrárias. E ele tirou do caminho, pregando na cruz, Colossenses capítulo 2 versículo 14. Quando começamos a declarar o status santo de Deus sobre nós mesmos, estou redimido. Em vez do que o inimigo, ou a comunidade religiosa querem, que digamos sobre nós mesmos, sou apenas um velho pecador salvo pela graça. Assumimos o grito de guerra do vitorioso, que declara com razão, que somos mais que vencedores. E ao declararmos estas palavras sobre nós mesmos, criamos a atmosfera de vitória ao nosso redor. E quando expressamos nossa autoridade e vitória sobre ele, isso assusta até a morte. Ele sabe que não somos mais molengas para ele, mas que conhecemos o verdadeiro plano de batalha, e que seus relatórios falsos contra nós não têm chance de nos destruir. E é ele quem está fugindo, e não nós. Porque a igreja está em silêncio? Acordei com a voz do Espírito Santo falando comigo esta manhã, sobre por que a igreja está em silêncio, e os perigos que esse silêncio criará para eles. Vamos discutir essas questões agora, enquanto podemos fazer algo rapidamente a respeito. Com toda honestidade, a principal razão pela qual a igreja permanece em silêncio sobre estas injustiças que ocorrem contra nós é o medo de afundar financeiramente. O medo de perder o apoio dos seus associados, de não ter o suficiente para pagar as contas, nem os salários. Que tal o medo de que, se lutarem contra o tratamento injusto por parte das autoridades locais, possam perder o seu estatuto, ou serem multados por não cumprirem este espírito anticristo contra a igreja? A Bíblia Sagrada não nos diz que, ou servimos a Deus ou servimos a Mamon, e que não podemos servir a ambos ao mesmo tempo. Vamos ler as palavras de nosso Senhor sobre isso agora em Mateus capítulo 6 versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou ele odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Sim, são necessários recursos financeiros para administrar a igreja estabelecida para pagar a hipoteca, o aluguel, os serviços públicos e os salários dos pastores e outros obreiros. Essa é uma parte normal da vida, mas deixando essas coisas de lado por apenas um momento, por favor, vamos nos concentrar nesta parte das Escrituras. Precisamos nos fazer a difícil pergunta: a quem vamos servir? Vamos servir ao nosso Senhor e Salvador,
não importa o que isso nos custe. Estamos dispostos a servi-lo mesmo que isso signifique perdermos o nosso estatuto de isenção de impostos. Permaneceremos fiéis à fé, mesmo que isso nos custe nossas casas de oração. Ou continuaremos a curvar-nos ao espírito de Mamon, e continuaremos neste caminho do mal, que governa o controle sobre nós, e quer silenciar a nossa voz conservadora. E se permanecermos em silêncio, perderemos todas as nossas liberdades religiosas, que foram garantidas pelos nossos direitos constitucionais como sendo uma nação, sob Deus. Estamos numa encruzilhada e temos que fazer a nossa escolha. Quem será? Jesus Cristo ou Espírito de Mamon? Estamos no meio de uma batalha. Estamos vivendo em tempos perigosos, que chegam até nós em ondas de destruição. E o espírito do medo, e o espírito da morte, estão por trás destas ondas destrutivas, que estão a intensificar os seus esforços contra nós para roubar, matar e destruir de todas as maneiras que podem. Os seus esforços atacaram-nos sob a forma de pestilências, doenças, pandemias, condições climáticas mortais e ataques terroristas contra pessoas comuns. Na verdade, as pessoas ao redor do mundo passaram por um grande sofrimento provocado pelo espírito do medo, o precursor do espírito da morte. O inimigo está tentando enfraquecer a vontade do povo, especialmente do povo de Deus, de aderir à sua maldade. E o exército do diabo está tentando roubar nossos direitos legais e espirituais, como fizeram com Adão no jardim do Éden. Veja Gênesis 3. Mas será que permitimos que aquela antiga serpente, o diabo, roube nossos direitos espirituais hoje? Sabendo que Jesus Cristo, nosso libertador e salvador, nos redimiu de Satanás e de todas as suas obras perversas, e pagou o resgate que era necessário pelo seu sangue redentor, e nos devolveu a autoridade que Adão deu ao diabo durante a sua grande queda, não faça isso. Entregamos a nossa vontade ao nosso inimigo durante estas ondas de destruição? Se não, como então a igreja responderá? Sim, vocês estão equipados com sua autoridade para vencer, é hora de polir os escudos, afiar as espadas, e apertar os cintos, pois a batalha começou. Mas não precisamos temer, pois estamos preparados para vencer. Recebemos armas espirituais poderosas, para vencer todas as batalhas que enfrentamos, incluindo esta. Para começar, temos sua autoridade sobre Satanás e todas elas, não algumas, mas todas as suas obras perversas. Encontre sua coragem nas palavras de Jesus para nós em Lucas capítulo 10 versículo 19 da versão amplificada da Bíblia. Ouça com atenção. Eu te dei autoridade, que você agora possui para pisar em serpentes e escorpiões, e a capacidade de exercer autoridade sobre todo o poder do inimigo, Satanás, e nada irá de forma alguma prejudicá-lo. Não precisamos ser controlados pelo medo, pois ele nos deu o poder da coragem. Em Josué capítulo 1 versículo 9 nos pergunta: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e tenha coragem. Não tenha medo, nem se assuste, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E sim, com o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, não temos motivos para ficarmos presos ao medo. E é em momentos como estes que precisamos reunir toda essa coragem, e derrubar o poder do inimigo ao nosso redor, e caminhar com toda a ousadia com sua autoridade que ele nos deu, para usar para superar toda essa maldade. O plano de batalha. Ao sermos passivos, e permanecermos em silêncio, nos metemos nessa confusão, e será necessária ação oposta para sairmos dela. Vejamos esta parte das Escrituras em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Acredito que o processo de humilhação dentro da verdadeira igreja já começou. Vemos que não podemos dirigir o verdadeiro ministério com as nossas próprias forças, mas que devemos confiar na sua força e somente na sua força. Em Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 nos diz:
Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele dirigirá as suas veredas. Devemos orar. Se você é pastor de uma igreja local, sugiro que reúna pessoas para orar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E que a casa de Deus retorne ao seu plano original, uma casa de oração. Jesus diz em Marcos capítulo 11 versículo 7, não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Reúna as pessoas e ore o tempo todo, até que essa maldade seja eliminada de nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 diz simplesmente: orai sem cessar. Corporativamente unidos, isso é mais fácil para nós realizarmos. Devemos buscar sua face. E o que significa buscar sua face? Significa buscar sua presença. As Escrituras nos dizem em 1 Crônicas capítulo 22 versículo 19: agora, ponha o seu coração e a sua alma em busca do Senhor, o seu Deus. Esta é uma jornada pessoal, que buscamos ao Senhor com nosso coração, mente e emoções à vontade do Pai em todas as situações. E podemos fazer esta viagem pessoal e ligá-la a outros durante este período, e capacitar a causa, para recuperar o que o inimigo nos roubou. Em Deuteronômio capítulo 32 versículo 30, fala sobre como alguém pode perseguir 1000 e somente 2 fizeram fugir 10.000. E se fizermos um esforço em massa, poderemos romper o poder do inimigo, que se levanta contra nós. E junto com a intercessão 24 horas por dia, devemos nos arrepender de nossos pecados. Sem verdadeiro arrependimento não venceremos o inimigo nesta batalha. Temos que ser honestos conosco mesmos e admitir que o que estamos fazendo é errado, e pedir ao Senhor que nos perdoe e nos afaste da maldade. Em Atos capítulo 3 versículo 19, nos mostra o resultado final do arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se ativarmos a nossa fé, orarmos, buscarmos e nos arrependermos, Deus nos promete curar a nossa terra. E precisamos que nossa terra se cure. A igreja não pode mais permanecer em silêncio. Ela deve estar disposta a arriscar tudo, para recuperar o que o inimigo nos roubou. Vamos agora orar em nome de Jesus? Oramos. Deus Pai, você conhece a situação em que nos metemos. E nós voltamos para Ti, e reconhecemos que não podemos desfazer isso com o poder da nossa própria força, mas com o poder do Teu poder. Escolhemos este dia para nos arrependermos de todos os injustos, para nos afastarmos dos nossos maus caminhos, e buscarmos a Tua face diariamente. Pedimos humildemente o Seu perdão pela nossa passividade e pedimos a Sua força para fazer tudo o que for necessário para reverter esta situação, e recuperar a nossa liberdade de adorá-lo livremente. Em nome de Jesus, oramos e Te louvamos. Amém.